paz do Senhor. Eu estou aqui para fazermos um estudo sobre em que dia de fato Jesus ressuscitou, aonde está a verdade sobre esse assunto. Nós vamos descobrir neste vídeo. Eu gostaria de mostrar algo que eu escrevi aqui no quadro para vocês antes de irmos para dentro do estudo. Você que já leu pelo menos uma vez o Evangelho de Cristo, escrito por Mateus, onde diz lá no verso 40, Mateus 12, 40, diz assim: porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra, ou no seio da terra, como diz a tua palavra. Aqui ele referia sobre estar morto na sepultura. Então vamos lá. Eu quero mostrar algo para vocês. Tá bem anotado aqui, tá meio rabiscado, mas eu vou explicar para vocês entenderem. Todos dizem que Jesus morreu na sexta-feira e ressuscitou no domingo, certo? Não é isso que se diz? Eu fiz aqui uma escrita: sexta, sábado e domingo. Vamos contar 3 dias e 3 noites. Jesus morreu de tarde, né? Foi colocado lá depois, antes do pôr do sol, ele foi tirado da cruz para ser colocado lá na sepultura, né? No sepulcro. E aí vamos contar 3 noites, 3 dias, 3 noites. Sexta-feira nós não contamos o dia, né? 3, noite, sexta noite, sábado de dia, sábado de noite, segunda noite, domingo de dia, domingo à noite, terceira noite. Mas ele ressuscitou no domingo, não deu 3 dias, 3 noites? Então vamos contar. Agora o dia. Sábado de dia, ele passou o dia lá. Domingo de dia. E o terceiro dia? Então teria que ser, pela lógica que é ensinado, 3 dias, 3 noites daria na segunda de dia. Sexta noite, sábado à noite, domingo à noite daria 3 noites. E aí na segunda de dia ele ressuscitaria antes que se findasse o dia, para completar 3 dias, 3 noites. Então significa que tem algo errado, né? Será que essa coisa tá certa? Essa conta tá certa? Não, não está certa. Eu fiz uma pergunta no anúncio do meu Facebook, também no WhatsApp, no status do WhatsApp, dizendo: será que nós somos ensinados corretamente? Será que deixamos alguma parte da palavra passar em branco, nós não meditamos, não percebemos, não usamos o nosso raciocínio lógico para entender que algo está fora do lugar, aparentemente, pelo que nos é ensinado? Mas agora você pode dizer: irmã Letícia, para que nós vamos aprender sobre isso se isso não vai me trazer nada para a minha salvação? Não faz diferença, o que é importante é saber que Jesus ressuscitou, morreu, ressuscitou, glória a Deus, e assim, né, ele triunfou sobre a morte, venceu a morte, nos deu direito à vida eterna, foi o primeiro, né, primogênito a ressuscitar, e também com ele nós ressuscitaremos, né, quando Jesus voltar, e fomos ressuscitados, né, aqueles que morrerem, o Senhor ressuscitarão. Para que então aprender isso? Qual a diferença? É aí que tá. Uma coisa leva a outra. Eu tenho um estudo para passar ainda esse mês. Amarás o teu Deus de toda a tua oração, toda a tua alma, toda a tua força e teu entendimento. E dentro desse estudo eu vou falar coisas importantes, as quais você precisa saber hoje deste assunto para você entender o que eu vou falar no próximo estudo. E é necessário desconstruir conceitos, entendimentos errados que nos foram ensinados de forma errada. E alguns têm até um motivo. Baralassuriandalagassai. Um motivo até, vamos dizer, entre aspas, obscuro. Baralabrassuriandalabagassai. Para nos afastar do conhecimento de algo da palavra. E eu estou sentindo a presença do Senhor aqui. Glória a Deus, aleluias. Tive que mudar de cenário aqui porque começou a bater o sol no meu rosto lá e eu tive que mudar de cenário. Mas vamos continuar. Eu quero passar 2 informações para você
Primeiro, antes de nós lermos o capítulo da Bíblia que nós vamos ler. Primeira coisa que eu quero passar. Se você não compreender, entra lá no meu vídeo, lá no meu canal, Lei de Deus versus Lei de Moisés, que já no início já explica isso. Na Bíblia existem 2 tipos de sábado. O sábado da semana, que é o 7º dia que conhecemos. Agora mesmo é sábado e agora que eu estou, gravando esse vídeo. E tem também os sábados cerimoniais da lei mosaica, o dia da expiação, a Páscoa, eram chamados de sábados cerimoniais, as festividades, as cerimônias lá da lei mosaica, que eram sombras do que viriam, que apontavam para Cristo, sombras daquilo que se cumpriria em Cristo. Então você vai lá no meu vídeo, você vai ver detalhadamente. Na Bíblia chama de seus sábados, o sábado da lei mosaica, meu sábado no dia da semana. E a outra coisa que você precisa saber é que o dia começa no pôr do sol, não à meia-noite, como nós somos ensinados e como a sociedade entende. Sábado, o dia da semana, cada dia começa a partir do pôr do sol. Por isso tem um versículo que diz: apaziguai a vossa ira antes que o sol se ponha. É como se dissesse: não leve para o outro dia a ira no seu coração. Então, toda vez que o sol se põe, se termina um dia, inicia outro. Lembra na criação, relato da criação? Foi à tarde, amanhã o primeiro dia. À tarde, a partir do pôr do sol, a parte escura. Amanhã é a parte clara. Então, de um pôr do sol a outro se inicia e termina um dia, tá bom? Isso é bíblico. O que mudou foi o imperador Constantino. Eu já expliquei isso, acho que na Lei de Deus versus Lei de Moisés. Vou citar alguma coisa sobre isso no meu próximo vídeo desse mês, glória a Deus, aleluia. Mas havia uma profecia que mudaria os tempos, a lei do Senhor. E foi isso que aconteceu. O imperador se levantou, se converteu ao cristianismo de uma forma falsa, porque acabou agregando no cristianismo algumas coisas das festividades pagãs, como a Saturnália, Natal, colocaram o dia do nascimento de Deus, que era adorado pelos romanos, sendo Jesus, dia 25 de dezembro, nascimento de Deus Sol, o dia deles também, o dia que era adorado, Deus Mico, que tinha um dia deles, Deus Sol. É só você ver o que significa Sunday, que aí se você sabe o que é Sunday em inglês, você já vai saber que dia que é o dia do Sol, Deus Mico. E aí, o que acontece? Aí colocaram isso, fizeram só, Se nós não tivermos um conhecimento profundo das escrituras, nós facilmente somos enganados. Porque a partir dessa mudança lá foram perseguidos os cristãos que queriam continuar com o verdadeiro evangelho, não queriam aceitar o que a igreja junto com o Estado estavam fazendo, foram perseguidos, foram mortos. E por muitos anos a verdade ficou escondida, ficou algo, verdade das trevas, as pessoas não conheciam a palavra e etc. Isso aqui eu não vou dar aula de história hoje, embora eu ame história, mas não vou dar aula de história. Eu quero falar sobre a ressurreição de Cristo. Vamos lá? Glória a Deus, aleluia. Já entendeu que o dia começa no pôr do sol? Eu preciso que você entenda isso. E que tem 2 tipos de sábado. Eu preciso que você entenda somente isso. Vamos lá. Mateus 28:1, abre sua Bíblia. Mateus é um discípulo de Cristo. Mateus e João, dos 4 evangelhos, Mateus e João eram discípulos de Cristo. Marcos e Lucas não foram escolhidos como discípulos de Cristo. Tá? Então nós vamos ler o relato dos 4. Mateus e João andavam com Cristo. João estava mais tempo ainda com Cristo. Mas eu tenho outra informação que você também não sabe quando nós vamos ler João. Mas você já viu que para que Cristo ficasse, de fato, na sepultura 3 dias, 3 noites, se fosse na sexta-feira que ele morreu, ele não ressuscitaria no domingo de dia, mas sim na segunda-feira. Mas os evangelhos mostram claramente que domingo Jesus não estava lá. Então não tem como ele ter ressuscitado segunda-feira, Então vamos entender, vamos ver qual que é a parte que contradiz e por que se contradiz, o que está faltando. Vamos ver o que está acontecendo, vamos ver o que acontece aqui na palavra. Mateus 28:1 diz assim: e no fim do sábado, quando o dia se contava, o primeiro dia da semana. Vamos lá, vamos ver se você entendeu o que eu quis dizer hoje sobre iniciar o dia no pôr do sol. E no fim do sábado, quando o sol termina, no pôr do sol, ou seja, hoje, quando der o pôr do sol, está acabando, o dia de sábado estará iniciando um novo dia, o domingo. Só que nós, por causa da sociedade, nós fomos ensinados que só vai começar meia-noite, etc. Mas não, pela Bíblia e para Deus começa o dia no pôr do sol.
Então, essa situação aqui é essa. Você precisa meditar. Quando você lê esse versículo, você precisa meditar. Depois da meia-noite. Não. A partir do pôr do sol. No fim do sábado. Ou seja, no pôr do sol. Quando despontava o primeiro dia de semana. Quando estava para entrar o domingo. No pôr do sol. Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto. Porque um anjo do Senhor descendo do céu chegou, removendo a pedra e sentou-se sobre ela. O seu aspecto era como relâmpago, sua veste branca como a neve, os guardas com medo dele ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondendo disse às mulheres. Então tinha um anjo lá do Senhor que estava lá. E aí o anjo diz às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus que foi crucificado, mas ele não está aqui, porque já ressuscitou, como o dia tinha dito. Claramente aqui, se você usar seu raciocínio, prestar atenção no que eu te ensinei sobre o pôr do sol aqui, você já vai entender que no pôr do sol do sábado ali, quando as mulheres chegam no túmulo, Jesus não está mais ali. Então, do pôr do sol de sábado para domingo, ou seja, hoje, como se fosse hoje, Jesus não estava mais no túmulo, ele ressuscitou. Você já entendeu que Jesus não ressuscitou no dia do domingo de amanhã, vamos dizer assim. Eu estou colocando como se fosse hoje, para você compreender. Então, Jesus não ressuscitou no domingo. Quando estava, quando despontava, como estava iniciando o primeiro dia da semana, as mulheres chegaram lá e o anjo já deu a notícia que Jesus já tinha ressuscitado. Quando estava despontando, era depois do pôr do sol. Ou seja, o que você diria noite de sábado, quando a gente fala, vamos sair à noite de sábado. Essa noite de sábado, Jesus não estava mais ali. Entendeu? A noite do sábado que você conhece. Que para você é até meia-noite o dia. Mas para Deus, pela palavra, o dia começa e termina no pôr do sol. Inicia a partir do pôr do sol. Ok? Já entendeu? Aqui em Mateus claramente diz que o nosso Senhor, ao pôr do sol de sábado, ele já estava ressuscitado. Então Jesus não tem como ressuscitar no domingo. Tá bom? Só isso que você precisa entender até aqui. Vamos ver agora o outro relato. Vamos ver agora, eu marquei aqui o versículo para mim não me perder. Lucas 24, 1, 2. Vamos ver o que diz Lucas 24, 1, 2. Eu ia ler Marcos, mas eu quero ler Lucas. Lucas 24, 1, 2. Cada um diz de uma forma. E nós temos que entender que teve pessoas que traduziram a Bíblia, né, do original. E também precisamos saber de uma coisa, que eu vou depois falar quando for ler João. Você precisa saber claramente que a Bíblia é escrita, né? A Bíblia, quando foi escrita original, não tinha pontuação. Então, quem traduziu para o nosso português ou para outra linguagem que tem pontuação, tinha que adivinhar onde que tinha que pôr as vírgulas e os pontos final. Viu que legal? E uma vírgula faz muita diferença na nossa vida, não faz? Hoje em dia, a falta de vírgula faz a gente compreender uma mensagem que nós recebemos no WhatsApp de forma errada. Então, vamos prestar atenção. Esse Lucas 24 ainda está em conformidade com Mateus. Presta atenção. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, que seria a noite de hoje, a noite, tá bom? A noite de sábado para domingo, que você conhece. Porque já seria depois do pôr do sol, o primeiro dia da semana, já é domingo. Então, pela madrugada, elas foram ao túmulo, levando os aromas, e encontraram já a pedra removida do sepulcro. E quando entraram, não acharam o corpo do Senhor. Estando ela possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, ela tinha visto no versículo 4, 2 varões que estavam ali. No outro, Mateus só relata um varão. Mas não faz diferença. Nós sabemos que Mateus andava com Cristo. E eles escreveram de acordo com o que ouviram, com a personalidade, da forma que eles entendiam, de acordo com a sua cultura, de acordo com a história que eles, né, escutaram. E também tem que lembrar que na hora da tradução, um número eles podem ter feito alguma confusão, alguma coisa. Mas não muda o sentido da palavra que a gente tem que entender aqui. Vamos lá. Então, ele não está aqui, mas ressuscitou.
Então, na madrugada, depois do pôr do sol, né? Ali na madrugada para domingo, Jesus não estava ali. Então, Jesus não teria como ressuscitar domingo de manhã, como alguns dizem. Porque na madrugada, Jesus não estava mais ali. Na madrugada, foi do pôr do sol. Na madrugada, ele não estava mais ali, tá bom? Essa parte vocês entenderam, né? Agora vamos para Marcos. Vamos ver como que diz Marcos. Eu marquei aqui para ficar fácil. Marcos, vamos ver o número. Glória a Deus, aleluia, santo é o teu nome. 16. Marcos 16. Eu coloquei aqui, mas Marcos 16. E passado o sábado, por sol chegou, passou o sábado. Maria Madalena, Salomé e Maria mãe de Tiago compraram aromas para irem ungí-los. Então, após o pôr do sol de hoje, elas compraram as coisas, porque já não era mais sábado, já era domingo. E no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro. Agora aqui já fica um pouquinho diferente. Não é madrugada, nem não é no início, quando despontava o primeiro dia da semana. Vocês estão vendo que eu estou lendo Marcos e Lucas. O discípulo de Cristo, Mateus, já escreveu no fim do sábado, quando despontava o primeiro dia da semana. Para eles era no início, cedo ali do domingo. No início ali. Agora aqui fala de manhã cedo, ao nascer do sol. Já fala que de manhã elas... Foi assim que Marcos entendeu, escutou e colocou. E diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viu que a pedra já estava revolvida e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem sentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantados. Porém ele disse: não vos assusteis, pois Jesus Nazareno que foi crucificado já ressuscitou e não está aqui. Jesus não estava mais no túmulo. Claramente, nós conseguimos entender que ao pôr do sol, de sábado para domingo, Jesus não estava mais no túmulo. Na madrugada, sábado para domingo, né, que já era domingo, né? Eu estou tentando falar de sábado para domingo para vocês entenderem melhor, porque é assim que vocês compreendem o dia. Na madrugada, Jesus não estava lá. E de manhã cedo no domingo também, Jesus não estava lá. Tá? Agora vamos ver o que João diz. João capítulo, o meu tá marcado capítulo 19, não é 19 aqui não. É João 19 mesmo. João 19. Pega sua Bíblia em João 19. Não é o que eu tô procurando. É João 19, 31. É outra coisa que eu quero passar pra vocês. Só um momento. Eu gosto muito mais da forma que Mateus fala e João fala no início. No início de Mateus, né, no capítulo 28, 1, você prestou atenção. E no capítulo 20 de João, verso 1, que a forma que diz é muito mais fácil para você entender. Ó, e no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, ou seja, depois do pôr do sol de sábado. É como se foi hoje. Depois do pôr do sol, à noite hoje, depois do pôr do sol, que já é escuro, que já é domingo, elas foram lá. É como se ele dissesse isso. E viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, Simão Pedro e outros discípulos que Jesus amava e disse: levaram o Senhor do sepulcro, não sabemos onde puseram. Tá. Então, quando as mulheres chegam, seja se elas foram na madrugada, depois do pôr do sol de sábado, se elas foram quando o pôr do sol tinha acabado de acontecer, iniciou, despontou o primeiro dia da semana, como Mateus diz. Eu gosto muito da versão inicial de Mateus, Mateus 28, 1, que já é bem claro dizer que ao pôr do sol Jesus não estava mais lá, ele já tinha ressuscitado. Aqui também João 20 mostra que quando estava o escuro ali, depois do pôr do sol, que já era o início do primeiro dia da semana, já não estava Jesus no túmulo. Então isso aqui já é suficiente para provar para você que Jesus não ressuscitou no domingo. Nem domingo de dia, de manhã. Só que aí, o que as pessoas usam, que vocês também às vezes escutaram no hino, entende? É justamente algo que, se a gente for olhar, vai contrariar
para dizer outras coisas. Inclusive, Mateus 28:1. Jesus não vai ter ficar 3 dias, 3 noites dentro no seio da terra, como Jonas ficou dentro do peixe. E o sinal que Jesus disse que faria, cumpriria. Tem gente que fala, não se cumpriu. Mas como se não cumpriu, se não se cumpriu, então a gente tinha que ter medo, porque Deus fala que vai fazer uma coisa e não faz? Que história é essa? Se fosse assim, meu Deus, ele é fiel. Ele cobra ela abraçuri, canta, ela suri, andaragaçai. Aleluia, glória a Deus, o meu Deus é fiel. Se ele disse que, Jesus disse, né, que ia ficar 3 dias treinando no seio da terra, no coração da terra, ele ia ficar no túmulo, ele ia permanecer morto 3 dias, 3 noites. E ponto final. E se nós olharmos que foi sexta, daria na segunda, 3 dias, 3 noites. Sexta noite, sábado à noite, domingo à noite, ele estaria no segunda de dia. Mas não. Então vamos ver. E aqui na Bíblia também está bem claro dizer que no pôr do sol, na noite, no escuro do dia de domingo, e no início do domingo, Jesus não estava mais lá no sepulcro. Ele já tinha ressuscitado. Ele não ressuscitou no domingo. Mas vamos ver aqui o que diz aqui, que é o que eu quero que você pegue na sua Bíblia, uma caneta. Pega a sua Bíblia, pega uma caneta para você marcar. João, nós vemos João 20. Glória a Deus, acho que não é João 20, não, acho que é Marcos. Espera só um momento. Tive que dar pausa no vídeo, gente, eu tô com o ventilador aqui, ele tá fazendo voar toda a minha Bíblia, tá me fazendo até distrair. Eu não gosto de me distrair quando eu tô concentrada no assunto. A Bíblia voou tudo aqui. As páginas, agora eu achei. Não é em João, gente, é Marcos 16, que é algo que tem lá. Porque João já lia ali o suficiente. João, Mateus, vocês já viram que tá um completando o outro. Só Marcos e Lucas que tem um pouquinho, pensando pouca coisa. Só que em Marcos 16, 9, é o que as pessoas usam para interpretar de forma errada e afirmar que Jesus ressuscitou de manhã. Mas se Jesus tivesse ressuscitado de manhã no domingo, quando as mulheres foram ao pôr do sol, quando foram na alta madrugada, quando foram ainda escuro, Jesus tinha que estar lá no túmulo. Viu? Mas o que acontece? Pega a sua Bíblia, pega a caneta que você vai corrigir algo aí. Sabe o que acontece? A Bíblia foi escrita sem vírgula, sem pontuação. E o certo nesse versículo, para que fique tudo dentro do conforme, um combine com o outro, é uma vírgula no lugar certo. Leia comigo. E Jesus, tendo ressuscitado, eu vou ter que colocar uma imagem aí, viu? Eu vou colocar uma vírgula no cedo, porque eu acho que às vezes o seu tá cedo. Você coloca a vírgula, se estiver de acordo com a imagem aí, se estiver de acordo com a minha versão, você coloca também. É fácil encontrar o lugar da vírgula. E Jesus tendo ressuscitado, vírgula. Jesus tendo ressuscitado, vírgula. Na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria da Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Jesus já tinha ressuscitado, vírgula. Não está falando quando. Na manhã do primeiro dia da semana, ele apareceu para Maria Madalena. Esse que é o segredo desse versículo. A vírgula, para estar de acordo com a palavra aqui, com os outros evangelhos, é aí que a vírgula tem que estar. Porque Jesus não ressuscitou na manhã do primeiro dia da semana. Porque manhã era a parte clara. E nós vemos que ainda quando estava no início do domingo, quando descontava o domingo, as mulheres foram lá, após o pôr do sol do sábado, já não tinha corpo, porque Jesus não estava lá. Quando foram a Baraçuri, quando foram na parte escura do domingo, segundo os evangelhos, Jesus não estava lá. Quando foram na alta madrugada, Jesus não estava lá. E como que ele poderia estar ressuscitando na manhã do domingo? Vocês viram a contradição? Porque, na verdade, é a falta de uma vírgula aqui, apenas isso. Então, coloca uma vírgula aqui. Jesus tendo ressuscitado, vírgula, na manhã do primeiro dia da semana que ele apareceu a Maria Madalena. Esse que é o segredo, mas não que ele ressuscitou na manhã do primeiro dia da semana, não. Aí está errado, falta de uma vírgula. Caso tiver Jesus tendo ressuscitado, vírgula, cedo, no primeiro dia da semana apareceu a Maria Madalena. Vírgula, ele não ressuscitou na manhã do primeiro dia da semana, tá? Arruma isso aí na sua Bíblia. Glória a Deus. E agora, mas que dia que ele morreu? Se ele ressuscitou no sábado, porque dá a entender que ele ressuscitou no sábado, certo? E assim, estaria certo. Mas você vai me dizer, mas Jesus morreu na sexta porque lá na Bíblia diz que no dia que Jesus morreu ia entrar o sábado.
E por isso foi ordenado que quebrasse as pernas dos homens. Vamos ler aqui, ó, em João 19, versículo 31. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, abre parênteses, pois era o grande dia de sábado. Aqui, o grande dia de sábado. Na Bíblia, o sábado do sétimo dia da semana nunca foi mencionado como grande dia de sábado. Esse grande dia de sábado não tem como ser o sábado da semana. Sabendo que os dias cerimoniais da lei cerimonial, os sábados da lei mosaica, eram também chamados de sábado. Era um sábado. Então os judeus também referiam àqueles dias de sábado. E esse sábado aqui, o grande dia de sábado, certamente referia a um sábado da lei mosaica. Já ouvi gente falando que era o grande dia da expiação, que era uma grande festa que tinha na época. Não sei, não me interessa saber esse detalhe. O que eu sei é que não tem como eles tirarem Jesus lá da cruz de dia para colocar num sepulcro antes do pôr do sol do sábado e as mulheres irem ao pôr do sol do sábado, Jesus não está mais lá. Aí piora o entendimento, porque como será 3 dias, 3 noites? Você viu que não bate? Era isso que eu queria te mostrar. Eu desenhei no meu quadro, você viu no início, não bate. Mas, então que dia que ele morreu, que dia ressuscitou? Vamos lá. Se no fim do sábado, no início do dia da semana, Jesus não estava mais lá, que segundo Mateus 28:1, ele ressuscitou no sábado. Mas você, pelo versículo aqui, achava que Jesus tinha morrido na sexta-feira e porque ia entrar o sábado, achava que era o sábado da semana, Jesus, né? Como que teria morrido e ressuscitado no mesmo dia? Não tem lógica, né? Tem uma profecia. Só eu quero que você entenda que em Daniel 9:27, alguns usam para dizer que fala do anticristo, que não sei o quê. Mas eu sei, sempre senti desde quando eu li a primeira vez, que não fala sobre o anticristo como alguns dizem. Quero ver o versículo, eu não vou explicar ele todo, eu só quero que você preste atenção em uma coisa. Versículo 27, Daniel 9. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Lembra que Oséias 2:11 fala, cessará o seu sábado, as festas de lua nova? Ele estava falando da lei cerimonial, das festividades, das cerimônias da lei mosaica. E estava falando que isso aconteceria quando Jesus morresse, quando o véu do templo se rasgasse, quando fosse consumado, né, a morte de Cristo ali na cruz. E aqui também nós vemos que fará cessar o sacrifício. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. A oferta de manjares eram as ofertas oferecidas no templo ao Senhor. Cessar o sacrifício dos cordeiros, dos animais, para o perdão dos pecados. Quando que isso acontecer? Com a morte de Cristo. Então, se Cristo, vou fazer um desenho no quadro, quero que você preste atenção. Quero que você entenda. Aqui em João, mostra claramente que os judeus, né, o seu dia da preparação, para um sábado, um grande dia de sábado que ele vai, não o sábado da semana, porque senão, né, eu já expliquei isso para vocês, não vou entrar mais em detalhes. Aqui nós vemos o 42, que ali, pois, por causa da preparação dos judeus, por estar perto daquele sepulcro, puseram Jesus. Tinha um horto lá, um lugar, e José de Arimateia levou Jesus para colocar ele num sepulcro novo. Foi colocado antes do pôr do sol. Então, Jesus vai ficar lá no sepulcro 3 noites e 3 dias. 3 dias, 3 noites. Para se cumprir a profecia que ele disse que seria como sinal. Que ele passaria 3 dias, 3 noites. Morto. Tá? Falando de uma forma mais clara português para você entender. Vamos ver o dia? Eu li para vocês em Daniel 9:27 que na metade da semana cessaria os sacrifícios e a oferta de manjares. Foi no dia que Jesus morreu que cessou todas essas coisas, o velho tempo se rasgou e etc. E houve terremoto, etc. Vamos lá. Na metade da semana é quarta-feira. Vamos ver se daria para chegar antes do pôr do sol do sábado, para ver se dá certo? Vamos lá. A quarta-feira, antes do pôr do sol, ele foi levado. Então, não dá para contar o dia da quarta, não dá para contar a noite. Quarta noite, a lua representa a noite, tá? Quinta noite, sexta noite. Deu 3,
3 noites. Vamos agora pro dia. Quinta de dia, sexta de dia, sábado de dia. E antes que o sábado terminasse e entrasse o domingo, Jesus ressuscita. 3 dias, 3 noites. Então, claramente, nós entendemos que Jesus ressuscitou no sábado e não no domingo. Não na segunda. E não teria como ele ter morrido na sexta, justamente no pôr do sol lá, as mulheres irem pra lá, e Jesus não estava mais lá. Não, foi 3 dias e 3 noites. Houve um tempo. O sábado que viria. O dia da morte de Jesus ao pôr do sol não era o sábado da semana, mas sim o sábado cerimonial. Ok? Espero que você tenha compreendido. Eu falei demais, detalhadamente, repeti demais, deve ter ficado um pouco enjoativo, mas eu precisava para que você entendesse o melhor possível, para que você conseguisse compreender. Se você não conseguir entender alguma coisa, volta. Se quiser que eu mande os versículos para você explicado também, você pode me mandar mensagem, assim que eu puder, eu faço os versículos explicados, mando os versículos que eu li tudo para você escrito, e você vai ter um entendimento melhor. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor. Glória a Deus.